Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Vamos fazer uma revisão para a nossa prova, nossa revisão agora sobre o assunto do Renascimento. O que foi o Renascimento? Quais são as suas características? Então, preste atenção, concentração, vamos estudar e nos preparar para a prova. Pessoal, importante sobre estudar, certo? Primeira situação, evite estudar deitado. Deitado é uma posição de relaxamento. Ela não ajuda muito na concentração. Então, evitem estudar deitado, evitem ver esse vídeo aula deitado, mesmo que estejam vendo pelo celular. Preferencialmente, estudem sentados. Outra coisa importante, façam anotações. A anotação, além de ajudar vocês a criar um material de consulta, ela também ajuda na memorização. Então, façam anotações. Outra perspectiva importante, assista ao vídeo mais de uma vez. Se ficou confuso, coloque o vídeo lá para repetir aquele trecho que você quer anotar também. Então, evite estudar deitado, faça anotações e assista um vídeo mais de uma vez, caso seja necessário. Damas, cavalheiros, o que foi o Renascimento? Como podemos chamar o Renascimento? Renascimento foi um movimento cultural que aconteceu no final da Idade Média, caracterizado pelo classicismo, que é a valorização das referências da antiguidade clássica, ou seja, dos autores e dos filósofos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, o hedonismo, que é a valorização dos prazeres sensíveis da vida, ou seja, a gula, luxúria, esses prazeres cotidianos que não são a referencial de uma vida espiritual contemplativa. O naturalismo, que é a valorização da beleza e das formas da natureza, ou seja, aquilo que é para ser belo, aquilo tem que imitar a natureza. E o racionalismo. O racionalismo é a valorização dos raciocínios que não derivam dos axiomas da igreja, que não derivam dos axiomas da religião. Ok? Então, o que é o Renascimento e quais são suas características? Renascimento foi um movimento cultural que aconteceu no final da Idade Média, caracterizado pelo classicismo, o hedonismo, o naturalismo e o racionalismo. Ok? Falou em Renascimento, é importante a gente ter em mente que não é um evento histórico que acontece do nada. Quais foram as causas do Renascimento? Primeira coisa, a Península Itálica, a Itália, ela fica numa região importante ali do Mar Mediterrâneo, uma região útil para o comércio marítimo. Isso fez com que houvesse um acúmulo de capital nas mãos dos líderes da Península Itálica. Okay? Então, havia muito dinheiro circulando na região e essas pessoas tinham dinheiro para gastar. Outra perspectiva importante, a reconquista da Península Ibérica. A Península Ibérica é ali onde fica Espanha e Portugal. Como vocês viram, quando a gente estudou expansão islâmica, a Península Ibérica foi conquistada pelos árabes. Com isso, algumas obras de escritores de antiguidade ficaram nas mãos dos árabes, nas bibliotecas que estavam nesses países, nessas regiões. Okay? Com a reconquista da Península Ibérica, essas obras voltaram a circular na Europa. Isso fez com que houvesse um maior interesse no estudo de autores da antiguidade clássica, certo? Isso interferiu na filosofia e também nas artes. E também a figura dos mecenas. Os mecenas eram pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro e que, de algum modo, viam no patrocínio das obras de arte uma maneira de ostentar, de demonstrar poder. Então, tinha o acúmulo de capital na Península Itálica, foi renovado o interesse
pelos clássicos de antiguidade, mais precisamente Grécia e Roma, e tinham essas pessoas, os mecenas, que tinham a vontade de patrocinar as obras de arte. Obviamente, porque eles tinham essa vontade de patrocinar, porque era uma maneira deles demonstrar poder, ok? Então, a junção desses três fatores proporcionou o surgimento do Renascimento. Atenção para essa parte, ela é muito importante. Como é dividido o Renascimento? A gente sabe que o Renascimento foi um movimento cultural que aconteceu ali já no final da Idade Média, mas como ele é dividido? Bom, ele é dividido conforme o século do movimento. O movimento iniciou em 1300, a primeira fase é esse 300. Ok? Passado um século, vem a segunda fase, o 400. Passado outro século, vem a última fase, o 500. Ok? Então temos aí uma correlação com o século em qual acontece a fase. Ok? Bom, essa é a divisão clássica desse período, desse movimento cultural. Porém, alguns historiadores acrescentam a fase da Alta Renascença. A Alta Renascença teria acontecido entre o 400, no final do 400 e início do 500. Seria uma frase desse meio aqui, ok? Então, a depender do historiador, a depender da corrente historiográfica que analisa esse movimento cultural pode ser dividido em 3 ou 4 fases, ok? Bom, e o fim do Renascimento? Por que acabou o Renascimento? Bom, como a gente viu, um dos fatores que ajudaram a proporcionar esse desenvolvimento cultural, que foi o Renascimento, foi o acúmulo de capital na Península Itálica. Como as rotas marítimas passavam pelo Mediterrâneo, a Península Itálica era um entreposto comercial estratégico e privilegiado para o comércio. Então, isso gerava um grande acúmulo de capital para aqueles comerciantes, para aqueles líderes de comércio, ok? Porém, como a gente sabe, em 1500 houve uma mudança muito grande nas rotas comerciais. Foi o período das grandes navegações. E o que acontece? As rotas comerciais, que antes as principais eram no mar Mediterrâneo, privilegiando a Península Itálica por sua localização, passaram a ser rotas comerciais pelo Atlântico, ou contornando a África, ou indo para as Américas. Lembra que houve 1500 descobrimento do Brasil, descobrimento da América do Norte também. Então, houve esse período de descobrimento e houve o período de contorno, de mudança das rotas comerciais, que deixaram de navegar no Mediterrâneo, não todas, ainda permaneceu algumas, mas as principais rotas passaram a ser a de contornando a África, passaram a ser as rotas comerciais atlânticas. Okay? O que é que isso ocasionou? Isso ocasionou uma diminuição no fluxo de capital na Península Itálica, ok? Isso fez com que as pessoas, os mecenas, aqueles que financiavam o Renascimento, diminuíssem seu poder de capital, certo? Ou seja, diminuiu o capital dos financiadores do Renascimento. E outra perspectiva importante, as grandes navegações já eram um movimento que estava trazendo uma grande perspectiva de lucro. Então ele foi do interesse de muita gente na Europa. Aqueles que tinham dinheiro para investir, quiseram investir nas grandes navegações, ou seja, aquele que tinha um dinheiro sobrando também quis
investir ali nas grandes navegações. Então, de um modo geral, as pessoas pararam de investir em arte, passaram a investir nos negócios ali das grandes navegações, ok? Lembrando que navegar, a fazer as grandes navegações, colocar uma caravela dentro do mar para ir comercializar em outro lugar, era algo muito caro, necessitava muito investimento. Isso fez com que os recursos, o capital, fosse direcionado para as grandes navegações e não mais para as artes ou para o financiamento dos artistas do Renascimento, ok? Então temos aí esse como um principal motivo do fim do Renascimento, ok? Estudem, revejam esse vídeo até mais de uma vez e até a próxima aula.